Ô glória, é isso aí, ó. Graças a Deus. Graça e paz. Pode sentar, queridos, amados irmãos. Aleluia. É um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, tá? Em primeiro lugar, quero, antes de começar a ministrar, gostaria de chamar aqui a pastora Andréia, que viesse aqui à frente, amém? Para ela dar uma palavra para vocês. Algo que tiver no coração dela, né? Nós não ouvimos ela domingo, então hoje eu quero ouvir ela. Graças e paz. Glória a Deus por mais um dia estar aqui. Eu costumo dizer, eu adotei isso do nosso apóstolo, né? Ele sempre fala, graças a Deus porque não somos portadores de más notícias. Mas o Senhor tem estado em nossas vidas, por isso estamos alegres. Com todo essa aspiração de mal, de morte, eu não sei por aqui, mas lá, todo dia, quase praticamente, toda semana a gente recebe, olha, sabe, fulano de tal, faleceu. Não só de Covid, não, é de muitas outras coisas. Eu tenho falado para o pastor que tem um espírito de morte rondando. Mas aqueles que estão debaixo da proteção do Senhor, eles avançam. Aqueles que estão debaixo das mãos do Senhor não vivem por vista, mas vivem pela palavra. Então, assim sendo, nós avançamos em tempo de crise, em tempo de avanço, em todo tempo nós avançamos, porque o Senhor é a nossa força. Então nada pode nos parar, nada pode atrapalhar aquilo que Deus tem na minha e na sua vida. Então por isso estamos alegres nesta noite. Vamos ouvir a palavra com o nosso pastor. Glória a Deus. A pastora Andréia não é uma mulher de ser pega de surpresa. Ela não gosta desse negócio de surpresa. A glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos, como o pastor disse, alegre. Por quê? Temos motivo de sobra para comemorar. Ao olhar essa mesa tão linda aqui, com esses alimentos chegando, e sei que vai vir mais ainda, isso é tão importante, porque isso faz se representar a igreja de Cristo na terra. Porque quando esse alimento chegar na mesa de quem está precisando, vai estar cumprindo a palavra, né? E Deus se alegra, porque foi para isso que Ele te levantou. Sim ou não? Para abençoar. Olha para o seu irmão, pode falar para ele, nós somos levantados para ser abençoadores. Eu quero ler com vocês aqui em Romanos 13. Eu fui incumbido de trazer uma palavra para vocês hoje aqui. E eu quero que Deus, pela sua misericórdia, me use, porque só Ele pode falar, mais ninguém. Se Ele não falar, quem somos nós, né? E agradeço o pastor Neto, a pastora Cris, pela confiança de nos convidar a estarem aqui. 13, Romanos 13. Quero mandar um beijão aí para a pastora Lucinete, pastor Mauro, homem e mulher de Deus, que tem ali trabalhado piamente, com o coração se empenhado ali na onde eles estão, para dar um lugar para as pessoas servirem ao Senhor. Então a palavra de Deus diz que nós temos que honrar os que trabalham na obra, né? Amém? Quero ler um versículo com vocês, o de número 7, que é o tema desta mensagem, desse trabalho hoje aqui. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Pode sentar. Eu traço aqui um caminho para falar aquilo que eu quero que está em
dentro desse texto que nós lemos, esse versículo, ele é um texto maravilhoso que fala sobre líderes, autoridade, fala sobre tudo essa questão de benefícios de se obedecer a alguém. Na igreja, nós vivemos um tempo hoje, nessa era moderna, onde as pessoas não têm raízes. Ali perto da minha casa, um cidadão ali, um vizinho, ele fez uma calçada muito bonita e ele trouxe 2 pés de coqueiro grandão já, adulto eu creio já, e plantou. Só que ele tirou de um lugar e trouxe para ali. E ao observar esse coqueiro já por mês ali, eu pude ver que as suas folhas estão secas. E ele está praticamente só o coqueiro já sem as folhas. Porque elas morreram, secaram e foi tirando elas. Acredito que ele vai enraizar ainda novamente. Eu creio que ele vai enraizar, deve ter tido um processo ali para plantar ele. Mas eu quero dizer para você, trazendo isso para a igreja, quando nós estamos em um lugar onde somos cuidados, onde somos assistidos de perto, nós temos uma raiz e as nossas folhas estão bonitas, verde, no lugar certinho. Mas quando decidimos que por conta própria nos desligarmos daquela terra que nos mantém com nossas folhas bonitas e vamos para uma outra terra, começa a acontecer que as nossas raízes que foram arrancadas, ela perde força, ela perde vida e ela pode murchar e vir a morrer. A honra começa com o entendimento de uma criança. Quando nossos filhos nascem, nós ensinamos a ele o quê? Princípios. Sim ou não? Você que é pai e mãe aqui, você ensina o seu filho a não mexer nos brinquedinhos que está na estante. Ele pequenininho vai lá, põe a mão e fala não. Se ele insiste de novo, você dá um tapinha na mão dele, assim, ó, não pode. E vai indo. E ele vai entendendo que ele tem limites. Queridos, na igreja não é diferente. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja de Corinto, ele fala, olha, vocês sendo já adultos, eu tenho que vos tratar como meninos, como criança. Justamente por não entender que nós precisamos nos submeter a alguém, amados. E não é porque temos necessidade de alguém mandando em nós, e sim temos necessidade de alguém cuidando de nós, nos orientando, nos ensinando, nos mostrando os limites espiritual, até onde podemos ir. Se uma criança não entender a correção do seu pai, ela tem algum problema. Se for Jesus, pode atender. Se não for, volta aqui, velho. Ó, ele não vai ser que já está falando, né? Então, então é isso aí. Tem que acordar. Glória a Deus. Quando você honra o seu pai e sua mãe, você está fazendo o quê? Você está se submetendo, porque você entendeu que o seu pai e sua mãe, ele quer o seu melhor. Hoje tem muitos filhos materiais. Tudo que eu estou falando é um paralelo com o filho espiritual, tá bom? É com a sua casa material e com a casa do pai. Sim? Vocês entendem isso? Posso continuar? Você está aqui comigo ainda? Então dá um glória a Deus, é para me ver. Isso aí. Só você está aqui ainda.
quando o filho entendeu que o seu pai quer o seu melhor, o que ele vai fazer? Agradá-lo. E nessa de agradar, ele vai estar. Ó, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar aqui, é sério. Olha para mim aqui, escute. Um pai, de 1 a 100, ele vai errar 10%. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe, tudo que ele fizer pelo filho é sempre por amor. Ou eu estou falando alguma coisa errada aqui? Quem é pai e mãe aqui? É assim ou não? Procede o que eu estou te falando? Se nós errar, nós erramos 10%. Porque tudo o que nós fazemos é por amor. É para ver ele se dar bem, para ver ele crescer na vida, para ver ele acertar na vida. Daqui hoje o pastor Neto deu um testemunho que ele pegou a chave do escritório dele. Você já ligou para sua mãe? Já mandou mensagem para o papai? Sabe o que acontece com eles lá? Eles vão explodir de alegria. Na hora que você terminou de desligar, ela pegou o telefone e procurou. Para quem que eu vou ligar? Vou ligar para quem? Para mim falar. Porque é isso, a alegria do pai e da mãe é ver o filho ser honrado. É ver o filho crescer. A alegria de um pastor é ver um discípulo comum, que ninguém dava nada por ele, entrar na igreja e crescer, se tornar um dozo, um líder de célula, um pastor, criar uma igreja e levar o nome de Jesus avante. Esse é o pagamento de um pastor. Esse é o pagamento nosso, é ver um discípulo crescer na igreja. Nós vamos falar sobre honra. Muitos homens na Bíblia deixaram o seu nome marcado na história porque eles entenderam o que significava honra. Vocês estão entendendo? Quero falar aqui sobre um homem, José. José era alguém aplicado em honra. Na cadeia, José foi o melhor preso, que se tornou o homem que tinha a chave das trancas. O carcereiro falou: eu confio em você, o que você falar está falado, o que você fizer está feito. Na casa de Potifar, ele se tornou o melhor serviçal, ao ponto do seu senhor falar: ninguém faz nada se você não autorizar. A honra, ela te faz crescer. Hoje a nossa igreja brasileira, pouco se entende de honra. Mas isso tem a ver com uma questão cultural também. Pais desajustados, pais que não têm uma boa junção, uma educação, os filhos também vão ser problemáticos. E quando vem para a igreja e não entrega o coração a Cristo de verdade, ele até está na igreja, mas ele não será a igreja. Então ele será um cristão problemático, que vai desonrar o seu líder, que vai bater de frente com o seu líder. O líder vai lançar uma palavra daqui e é o que Deus quer para a tua igreja, e ele está lá com o braço cruzado olhando, e depois ele procura uns dois, já não é para vocês não, filho, tá? É só uma força de expressão, tá? Então ele está lá observando, e o olhar dele é de rejeição do seu líder. Sabe o que acontece ali? Ali eu vejo um espírito maligno, o mesmo espírito que levou Caim a matar o seu irmão, é o espírito que toma posse do rebelde. Glória a Deus que você está gravando, velho. Eu estava pensando até de pedir não grave, que eu vou bater pesado, mas graças a Deus, porque muitas pessoas precisam ouvir isso. O que mais tem na igreja hoje são pessoas que desonram o seu líder. Depois, como eu aprendi com um pastor amigo meu, Claudenilson, que nós trabalhamos junto lá na Sama, lá na minha cidade. Ele pregando uma vez, ele falou: eu estou cansado de ver, acaba o culto, eles se reúnem na casa um do outro ali, chama 3, 4, compra 2 Coca-Cola e uma pizza e o nome do pastor ali no meio, ó.
Eu não gostei daquilo que o pastor falou. O pastor, nem fala pastor. Na reunião, o neto lá, você viu esse gordinho aí cheio de coisinha lá, feio. O neto combinou com ele para falar aquilo. Quero dizer para você uma coisa, querido: a palavra de Deus não precisa combinar com ninguém. A palavra de Deus conhece o coração de todo mundo. Foi Ele quem formou o céu, foi Ele quem formou a terra, foi Ele quem te formou. Será possível que Ele não conhece o teu coração, querido? Glória a Deus. Você está entendendo? José, mesmo sofrendo humilhação, porque simplesmente eu tenho que sair de José, porque senão a gente vai ir para uma outra linha. Mas eu quero só completar para você entender, porque quando se fala de José é difícil não falar de sonho. É difícil. E é difícil não falar também da honra, porque ele foi humilhado por conta de um sonho. Na sua simplicidade, ele contava aquilo que estava no seu coração. Eu vou dizer para você: não conte o que está em teu coração. Os teus sonhos conte só para Deus. Confie em Deus e Deus satisfará o desejo do teu coração. Mas olha o que a honra faz. A Bíblia em nenhum momento do Gênesis fala da história de José que ele murmurou. Em nenhum momento você vai encontrar lá: e murmurou José, e reclamou José, e amaldiçoou José. Não. A Bíblia mostra José como alguém que servia. Servir a um propósito é o que Deus tem para a tua vida. Você não existe por um acaso. Você não foi um acidente de percurso. Você não foi um erro dos seus pais. Você existe porque Deus te escolheu, porque Ele tem um projeto para a tua vida. E mesmo que Satanás tentar destruir o teu projeto, o meu Deus, Ele vai te pôr no caminho de novo e falar com que você alcance o objetivo para qual você nasceu, meu irmão. Então aplauda melhor, porque Jesus merece. Aleluia, glória a Deus. É dessa maneira. Quantas vezes José deve ter pensado: o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz? Eu era um bom filho. Eu ajudava minha mãe. Eu honrava o meu pai. Eu até levava comida para os meus irmãos. Mas a simplicidade dele levou à ira, ao ódio dos seus irmãos. A desonra faz isso. Vamos prosseguir. O que Deus tem para falar é breve, é rápido. Mas se você absorver, você vai ver o quanto isso vai significar na tua vida. Deus não precisa ficar muito... Não, o que Ele tem que fazer, Ele faz rápido. Ele muda a história do homem da noite para o dia. Você dorme ruim, Ele levanta amanhã bom. Você entra na igreja falido, fracassado, casamento destruído, doente, acabado, deita à noite, no outro dia você levanta alguém na vida, você levanta alguém pronto para ensinar, pronto para influenciar, porque é assim que Deus trabalha. Nós estamos falando sobre liderar. Fala para o seu irmão: estamos falando sobre liderar. Agora você só vai liderar se você for bom liderado. Tem pessoas que têm aquele famoso negocinho: ninguém manda em mim. Esse negócio de pastor aí. O pastor chega: ô pastor, ai pastor, que saudade, eu te amo. O senhor é pastor como o senhor. Tamo junto, pastor. Pastor das costas. Vai pra lá, pastor. Eu entendo que eu sou um pastor, mas também sou um homem. Posso errar em algum momento na minha vida, posso tropeçar,
às vezes em palavra, ou talvez até me deixasse levar por alguma coisa que você pode olhar para mim e desaprovar. O cair é do homem. O homem e a mulher pode cair. Não que seja favorável você cair. O pastor falou que pode cair, então eu vou cair. Não, nada disso. Deus diz, o pecado está à sua porta, como ele falou para Caim. Deus nunca deixa acontecer alguma coisa com você sem antes ele te avisar. Ele vai te avisar. Mas ainda assim, se você cair e pedir o perdão dele, Jonas, dentro do ventre daquele peixe, falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pequei contra ti, eu desobedeci o Senhor. E Deus fez o quê? Levou ele para o propósito de novo. Como nós começamos a falar sobre algum princípio aqui da obediência, eu não quero colocar muita coisa, porque o princípio ele vai longe, mas eu quero falar de 2 princípios para você. Primeiro, Deus. E segundo, liderança e autoridade. Falar de liderança, levantar alguém líder, ele é levantado a uma liderança, a uma responsabilidade. Agora, ter autoridade, você precisa mais do que ser líder. Escute aqui, deixa eu tentar te ajudar a entender isso aqui é no meu entender, na minha interpretação, tá? Porque o que eu acho mais interessante na palavra de Deus dentro da igreja é que quando você fala uma coisa aqui de cima, Deus começa a dar mensagem para outros aí embaixo. Porque Deus é assim, ele faz a sua mente andar. Por isso eu louvo esse Deus. A rota de José levou ele ao trono. Olha só que maravilha. Ele entrou naquele país na prisão, vendido como escravo. O que um escravo faz? Tudo o que o seu dono mandar. Qual é o direito do escravo? Nenhum. Pode falar com vontade. Nenhum. Escravo não tem direito. O que Jesus fez com você? Você era um escravo lá fora. Ele te amou antes de você o amá-lo. Ele te viu antes de você ver ele. E ele te deu direitos. E dentro desses direitos ele te deu deveres. Irmã, olha só que quando José, como escravo, ele serviu com amor, com honestidade, Deus o honrou lá no final, colocando ele sobre o trono. Eu fico imaginando, querido, porque a mulher do seu senhor Potifar, ela mentiu. Olha o que é obediência. A obediência, irmão, ela te traz honra, sabe por quê? Porque quem te vê quando ninguém te vê é Deus. Não precisa você justificar você. Deus é a sua justificativa. Ele falou: eu não fiz o que ela está falando, mas o seu senhor, para não desonrar sua mulher, por questão de moral também para ele não poderia ficar do lado de José, então mandou prender José. Agora eu imagino no dia da honra de José. Olha para mim aqui para você ver. Olha o dia que Deus honrou José. Agora eu posso ver porque os principais do Egito sentavam à frente, né? Agora Faraó está no trono e José vem arrumado. José vem todo bonito.
A palavra de Deus fala que José se barbeou, tomou um banho, colocou outras roupas, né? Ele não foi falar com qualquer um, ele foi falar com o chefe maior daquele país, o grande faraó. Aí Faraó, no trono, olha para todo mundo, pega José, tira um anel do seu dedo, o anel tem um símbolo maravilhoso, e coloca na mão de José. Agora veja a mulher de Potifar, com Potifar, tendo que olhar para José, que ela mentiu, que humilhou, e ela tem que abaixar a cabeça e falar: quero dizer para você, se prepare para subir um nível de honra na tua vida, e os teus adversários têm que olhar para você e dizer: quem te viu e quem te vê? Olha onde Deus vai te colocar. Olha onde Deus vai te colocar. Aleluia. A obediência é atrelada à promessa. E a desobediência está ligado a consequências. Olha isso aí, ó, que interessante. Obedecer, você entra na promessa. Desobedecer, você sai da promessa e começa a sofrer consequências. O termo consequências, olha, eu te avisei, olha, eu te falei. Porque você fez, olha aí. É assim ou não é dessa maneira? Eu te avisei, agora é tarde. Consequências vêm pela desobediência. Vocês têm um pastor aqui nesse lugar. E o seu pastor ora por você. A sua pastora dobra o joelho na madrugada e busca por você. E como eu falei aqui domingo, o ministério do pastor, eu acho que foi aqui ou foi em outro lugar que eu falei isso. Se eu não falei, eu vou falar agora. O ministério do pastor não tem como separar da sua esposa. Porque algumas pessoas, não tem pastor na Bíblia. Não tem, mas o meu ministério não tem como desligar dela. Porque ela sou eu sou ela. Jesus falou que eu vou deixar o meu pai e minha mãe, vou unir a essa mulher e ela será minha carne e eu serei sangue dela, ela será meu sangue, eu serei carne dela, ela será minha carne, eu serei ossos dela, ela será meus ossos. Ou seja, as minhas dores ela também vai sentir, os meus sufocos ela também vai passar. Então será possível que na hora da minha alegria eu vou ter que se alegrar sozinho? Não, então ela tem que ser honrada. A esposa do pastor tem que ser honrada. Por isso nós estamos falando sobre a honra. E só honra quem entende os benefícios que a honra traz. Qual filho que dá alegria para o seu pai não tenta fazer de tudo para o alegrar? Qual filho que dá alegria para sua mãe e ela não vai fazer de tudo para o alegrar? Agora imagina, o seu Deus te separou para você estar nessa igreja. Você tem um pastor e uma pastora que está aqui olhando, observando todos vocês, esperando, ele está na expectativa de que alguém se apresente, de que alguém se destaque, de que alguém comece a fazer alguma coisa, pôr a mão no arado, trabalhar para o reino. Porque na hora que você fizer isso, você alegra o coração do teu pastor. E você não precisa esperar dele, porque o maior de todos os pastores, ele te recompensará. Ele te recompensará. Porque às vezes o maior erro, o maior engano de um discípulo na igreja é esperar que o pastor o honre. É esperar que o pastor faça tudo. Chama ele aqui e vai. Não, amados. Não é isso. Então, se você está esperando isso, você não entendeu o que é honrar. A honra, ela é como se
Não precisa você estar comigo para você saber que eu te honro. Não precisa. Eu te honro sem você ver. Porque quem tem que ver, já está vendo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, observando os bons e também os maus. Então nós falamos aqui sobre dois tipos de honra. Primeiro, Deus. Qual é um dos primeiros mandamentos? Honre ao Senhor teu Deus, acima de tudo, acima de todos. Quase que eu estou falando aqui do nosso presidente, né? Ele fala Deus acima de todos e de tudo. Eu acho interessante, né? Bacana isso. Reconhecimento de que maior do que o seu grau de líder de um país, ele sabe que Deus está acima dele. Isso é muito maravilhoso. Então, honrar a Deus está ligado a tudo que temos e que somos. Você não vai ter mais do que Deus determinou para você ter. Você não... Quando a gente fala muito sobre essa visão maravilhosa aqui, trabalhamos muito com a honra. A questão de honrar não é... As pessoas tinham aquele termo, não estou aqui puxando o saco, não estou aqui bajulando. Não, querido, esse termo é tão feio, é tão medíocre, porque nós acabamos de ler que quem merece ser honrado tem que ser honrado. Eu ouvi uma vez um grande líder da nossa nação falar que o maior de todos os dízimos de um pastor é o que ele deixa no altar. Ele deixa, sabe o que, amados? A própria vida. Porque só é pastor quem tem coragem de amar vidas. Porque amar vidas é difícil. É difícil, porque hoje a vida está aqui, amanhã ela cisma de ir embora. É que nem um filho. O filho está ali no seu lar, o pai faz tudo, a mãe faz tudo. Mas um dia ele cisma de ir embora. Por quê? Porque ele não quer viver debaixo das regras. Vocês estão entendendo? Na igreja também não é diferente. Lembra que eu falei para você, não te enganei. A mensagem tem um paralelo material com o espiritual. Então tudo que nós falamos da sua casa, do seu lar, nós trazemos para dentro da casa do nosso Pai. E tem pessoas na igreja que não gostam de obedecer a regra. Simplesmente aquelas pessoas que estão acostumadas a andar, a fazer, a agir do seu próprio jeito. Na igreja, querido, você tem que se submeter à regra. Deus deixou um versículo maravilhoso no livro de Hebreus. Eu vou pedir para alguém ler aí. Hebreus 13. Vamos lá. 17, se não me falha a memória, né? Oi, filho. Vou achar aqui também. É 17, né? Isso. Obrigado, viu, Karina? Pode ler aí para nós. Vendo? Obrigado. Ali, a versão dela, né? É uma mais atualizada. Eu vou ler uma versão aqui minha aqui para você ver que interessante, que é a mesma coisa, só que com outras palavras. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Ponto e vírgula. Então vamos parar no ponto aqui para me tentar falar sobre isso. Depois nós damos continuidade. Olha para mim aqui agora, não lê a Bíblia não. Presta atenção agora. Aqui o escritor, quase que eu falo o que eu penso, mas não vou falar, que senão alguém vai falar, tá falando que não existe, né? Tenho certeza que isso aqui foi Paulo, não tem como ser outro. Não tem como ser outro, mas não falei nada, não estou afirmando nada. Presta atenção. Obedecei aos vossos pastores. Se tem uma coisa difícil na igreja, é obedecer os pastores. O pastor. Porque as pessoas atrelam obedecer com se humilhar.
eu vou me humilhar para homem, eu vou me humilhar. Não é humilhar, querido. Aí aqui mais à frente ele completa: e sujeitai-vos. Se sujeitar. Quando você entra nesse nível de obediência e sujeitar, você cresce, você se prepara, você vai passar para um outro nível na tua vida. Eu comecei a entender isso e achei interessante, porque ele não para aqui, ele continua dizendo assim, ó: porque velam por vossas almas. O que é velar? Você sabe o que é velar, não sabe? Como aqueles que hão de dar conta delas. Estou cuidando. Mas é como se eu fosse dar conta de você. Tem pessoas aqui que se encostam nesse versículo. Mas olha o que o escritor está falando. Como alguém que vai dar conta. Não é que o pastor vai dar conta de você. O pastor vai dar conta se ele está pregando o que está escrito, se ele está te ensinando como está escrito, se ele está te corrigindo como está escrito, se ele está cuidando de você como está escrito, e se ele também está te corrigindo como está escrito. Agora olha a consequência do desobediente. Por isso que eu falei, né? A obediência está atrelada à promessa e a desobediência está atrelada à consequência. Olha aqui, ó. Para que o pastor, isso é para o pastor, para que o pastor faça esse trabalho de te ensinar, abençoar, cuidar, orar, te instruir, te orientar, te dar direcionamento, para que o pastor faça isso com alegria. Poxa, que prazer de atender essa alma. Poxa, que gostoso ouvir esse discípulo. Que bom ouvir essa irmã. Que bom ouvir o Alexandre ali, quando ele vem conversar comigo. Por quê? Porque ele é uma bênção. Porque eu dou o direcionamento, ele sai daqui e ele faz do jeito que eu falei. E aí então eu vou ver o resultado maravilhoso na vida dele. Por quê? Porque ele obedeceu. E quem obedece vem o direito de viver a promessa de Deus. Quem obedece tem o direito de viver dentro da promessa. Agora, continua. Agora é a consequência. Para que ele não faça isso gemendo. Meu Deus, de novo. De novo com essa camisa, eu já falei para ele. Não é camisa, ele fala assim, ó como é que ele fala, ó, pra você ver o que eu estou falando da barra. Não é camisa, é blusa. Estou dentro da mensagem, a nossa geração moderna. Que a mãe fala, lava a louça, não foi sujeira. Vai pagar um preço caro lá atrás, lá o tamanho do braço do homem. Aplauda Jesus aí, amados. É brincadeira. É brincadeira. Mesmo corintiano, a gente ama você do mesmo jeito, tá bom, filho? Sem problema. Para que o pastor faça com alegria e não gemendo. Porque isso não vos será útil. Isso não vai te trazer um bom retorno. O pastor te dá uma direção. Pastor, estou querendo comprar um carro, estou com dinheiro aí, eu vou comprar um carro assim. Ó, olha para você ver que legal. Um discípulo meu lá, vou falar isso aqui, que ele vai assistir isso aí, ele vai saber que eu honrei ele aqui, porque ele mereceu ser honrado. O Gladson, né? Ele foi comprar um carro, chegou em mim, sentou comigo e falou, pastor, eu estou para comprar um carro, queria pedir uma orientação do senhor, uma direção, o que o senhor pode me ajudar? O
pastor não está aqui para mandar na sua vida, não é isso. Pastor nenhum no mundo manda na sua vida. O pastor está aqui para te ajudar. O campo de visão de um pastor é muito mais amplo do que o do discípulo. Você nunca vai ver um pastor lá embaixo e as ovelhas pastando lá em cima lá, porque ele vai ter dificuldade de ver, e quando o lobo vir ele não vai ver. Só na hora da contagem ele vai saber que faltou alguma. Então o pastor sempre está no alto, aonde as ovelhas estão embaixo, porque quando o lobo vem, ele desce lá com um pedaço de pau e dá na cabeça do lobo, o lobo vai embora e deixa a ovelha lá naquele lugar. Não foi isso que Davi fez? A ovelha estava lá e o leão veio, eu fui lá e catei na boca do leão. Tem gente que não acredita nisso, eu acredito. O Espírito de Deus se apoderava daquele moço. O Espírito de Deus era com aquele moço como ele quer ser com você. E quando o Espírito de Deus apoderava de Davi, ele não tinha medo de leão, de urso, não teve medo de gigante. Ele foi usado para restaurar a honra de Deus, como você também será usado por Deus. Glória a Deus. E ele chegou em mim e pediu: pastor, estou aí para comprar um carro. Falou a marca de um, eu vou falar só a marca do que deu certo, tá bom? E um Corsa. Falei para ele: querido, esse outro é mais bonito. Acredito eu, ele é muito mais bonito. Mas só que é o seguinte: quando Deus o livre você pegar um buraco, quebrar uma bandeja, uma suspensão, que você for mexer, você vai gemer. Porque vai doer tanto que você vai trabalhar o mês inteiro para pagar só a suspensão dele. Agora esse outro vai te levar onde esse vai te levar, com também conforto, né? E você vai ter um carro bom, e se você precisar de manutenção nele, você acha peça em qualquer lugar e vai ser barato. Aí eu fazendo comercial da GM. GM, lembra de mim? Ele foi, comprou, depois chegou lá: pastor, está aqui o carro, o documento está aqui, ora por ele, me abençoe, eu fiz o que o senhor falou. E hoje está lá o carro dele abençoado. Então, quando você faz dentro desse conceito de entendimento de que você não está se submetendo por humilhação, mas sim por amor, porque quando você entrega uma primícia, você faz isso porque você considera, porque você reconhece. Mas lembre, que quando você entrega a primícia, você honrou o seu líder. Seu compromisso está sendo cumprido com o teu líder. Reconheceu a autoridade que Deus te deu sobre ele para te cobrir. Mas não esqueça que agora você precisa da autoridade maior para trazer o quê? Os seus dízimos, que é o outro compromisso. Então tem pessoas que ficam: se eu fizer isso, eu não faço aquilo. Ou eu faço isso, eu faço... Não, meu querido, você não entendeu também. Como nós aprendemos com o apóstolo Wagner, ele falou: uma pessoa que está na igreja tantos anos e não consegue dizimar, não consegue primiciar, não consegue ofertar, ele não entendeu nada. Porque tudo isso é princípio de honra. Está escrito na palavra do Senhor. Abel só está na Bíblia como alguém que honrava a Deus porque ele não tinha medo de dar o melhor para Deus. Agora Caim entrou na história como aquele que teve inveja e deu o pior para Deus e matou seu irmão e morreu na história. Deus quer te levar para um outro nível. Para mim encerrar a minha mensagem, eu quero falar sobre um nível de honra que muda a sua história. A palavra de Deus diz que Eliseu, quando ele foi chamado para fazer a obra como Elias, a palavra do Senhor diz que ele foi lá e matou seus bois, fez um churrasco. Se nós estivéssemos lá, Ibeira, maravilha. Imagina, pegou
seus pais, se despediu e falou: aonde você for eu vou. Onde você pisar eu vou pisar. Sabe por quê? Porque ele tinha um propósito. E Elias, ao observar o coração de Eliseu, falou para ele: o que você quer? Ele olhou para Elias, ele sabia que Elias era um homem tremendo. Elias era um homem que quando falava Deus assinava. Ele falou: eu quero 2 vezes o que tem sobre a tua vida. Ele não falou: não, eu quero ser igual a você. Não, ele falou: eu quero é muito mais. Sabe por quê? Porque Deus tem mais para dar. Ah, como aquela irmã canta bem. Não, querido, você não precisa querer o que ela tem. Você pode pedir que Deus tem mais para dar. Ah, eu queria pregar igual aquele pregador. Amado, Deus tem mais para te usar. Ah, eu queria fazer. Deus tem muito mais para fazer na tua vida. É só você pedir. Ele tem para te entregar. Glória a Deus. E a história nos conta que ele passava por uma cidade e uma mulher observava ele passando e dava a ele pão e água. Diga para o seu irmão: pão e água. Quem já comeu pão com água? Eu já, uma vez eu fiz isso, era um jejum. Aí o meu jejum foi muito longo e me orientaram, antes de comer aquela pratada de arroz e feijão bem forte mesmo, que eu comesse pão com água para ir, né? Porque eu tinha ficado muito tempo em jejum. Uma vez ou outra você aguenta, né? Mas chega uma hora que você precisa de uma outra coisa mais forte. Mas aquela mulher o honrava, porque naquela época pão e água não era para qualquer um, não. E ele seguia seu caminho. Era uma honra, não era verdade? Era uma honra. Mas um dia ela, observando ele, viu algo diferente nele. E ela elevou a honra. Ela falou para o seu marido: precisamos, está na Bíblia, irmão, no livro de Reis, você pode pegar lá 2 Reis, você vai ver. Ele falou: olha, nós precisamos fazer alguma coisa para este homem. Olha o que é a honra aí. Precisamos fazer alguma coisa para honrar este homem. E o que nós vamos fazer? Vamos fazer um quartinho, porque a viagem dele é longa, então quando ele vir, ele tem um lugar para descansar. Fez o quarto, mobiliou, e quando ele veio, parou ele e falou: aqui, ó, isso aqui é para você. Reconhecemos que tu és um homem de Deus. Por isso que eu estou falando, você só vai honrar o teu líder se você o reconhecer como líder. Por isso, pastor, muitas pessoas não honram o pastor porque não o reconhecem. Estão na igreja, mas estão como aquele caroço, aquele cupim que chama, né, nos Nordeste, né, aqueles cupins. Para que serve aquilo lá? Para nada. Para dar trabalho para o cara que vai roçar. Serve, né? Algum biólogo vai falar: não serve, porque ele vai ter os cupim, aí vem o tamanduá e vai comer. Só para isso se for, porque para o trabalhador não vai servir para nada. Assim são muitos dentro da igreja que não honram o seu líder. Dali ele é uma pedra, um caroço lá. Ele é do contra. Vamos lá, vamos fazer. Não. Vamos ficar em pé, dar uma glória. Não levanta, só se eu quiser. Vamos bater palma. Põe a mão no bolso. Vamos afeitar. Não vou dar. É do contra. Vamos evangelizar. Não vou. Nada tá bom. Ele vem para a igreja, senta aí no banco. Ele assiste o culto. Ele ouve a palavra. Não concorda com nada. É um caroço. É um cupim. Mas aquela mulher honrou aquele homem de tal maneira que aquele homem olhou para ela e falou: eu observo, essa mulher tem dinheiro, ela tem muita coisa, mas o que eu vou retribuir? O que eu posso dar para retribuir ela? O seu servo falou: tem tudo aí. Eu vi que essa mulher é rica, essa mulher tem tudo. Para mobiliar um quarto e dar para um estranho, tinha que ter alguma coisa. Aprendemos que as madeiras não tinha lá, né? As madeiras tinha que ser buscada longe. E para fazer uma cômoda, não era qualquer pessoa que podia fazer uma cômoda. As madeiras do Líbano era longe.
Tinha que ter dinheiro para vir de navio e tudo. Aí o seu moço olha para Eliseu e fala, ó, eu observei que ela não tem filho. Imagina um casal que não tem filho. Por mais difícil que o filho seja, ter um filho é um presente. É uma dádiva. Até está escrito, né? O filho é uma herança que Deus nos dá. O que ele vai ser depois é com ele e Deus pelas suas escolhas. Mas o filho é uma dádiva. Ser pai, ser mãe, quando você pega o bebezinho, que alguém fala, ó, parabéns, é um menino, parabéns pai, parabéns mãe, é uma menina. É uma alegria, uma dádiva. Aí ele descobre, ela não tem filho, mas ela me honrou de tal maneira que agora eu a honrarei. Ele vai para o joelho e fala, Deus, olha o que essa mulher fez por mim, teu servo. E a palavra do Senhor diz que Deus tem compromisso com o líder da igreja, porque quando o líder abre a boca e fala, Deus tem compromisso com essa palavra. Ele vai e fala, você vai ter um filho. Ela fala, não me engane, não precisa, eu já estou acostumada, eu sei que eu não vou ter. Falou, você vai ter. O homem de Deus abre a boca e ele aponta para você e ele fala, pode escrever, Deus vai cumprir. Descansa, porque Deus vai fazer. E aquela mulher não segurou o seu filho no braço, o seu filho não correu, não brincou, porque quando ela elevou o nível de honra, Deus elevou o nível de alegria. Aleluia! Glória a Deus! Pode aplaudir o Senhor, Deus merece. Ela entendeu que aquele homem não era um homem qualquer. Por isso eu quero convidar aqui o pastor Neto e a pastora Cris. Cadê? Está lá atrás, né? A pastora Cris está segurando lá o perigoso. Vai lá, alguém lá. Aleluia, Jesus.